Os anjos começam a cair do céu e agora é preciso enfrentar o fim do mundo, pois logo será o apocalipse. E esse é o filme de baixa qualidade, Anjos das Trevas, e eu sou o EF, o ex-fadinha. Então vamos resumir. O filme começa mostrando o cara do bar e ele aparentemente estava querendo esquecer muitos problemas e do nada aparece um cara muito louco dizendo que chegou com produto diferenciado e ele diz que aquele era dos bons e diz que foi produzido há pouco tempo e era um tipo de líquido especial que custava $100 o copo, e o dono do bar não acha vantajoso e o vendedor tenta vender para um velho bêbado que estava jogando sinuca, e ele diz que não gosta de perder tempo com essas coisas e joga uma garrafa no chão, e dá $3 como pagamento e como o cara não quer briga, vai embora. Gabriel não gostou do que ele fez e vai tirar satisfação, e do nada começam a brotar vários figurantes loucamente, e conforme ele vai dando as facadas de leve, eles vão subindo com o pó de renderização de baixa qualidade, e ele leva o cara pro lado de fora e pergunta pra que ele estava trabalhando, e como ele não diz, leva uma facada e desaparece. E do nada aparece um cara atrás dele, dizendo que estava com saudades e ele se chamava Michael, e vemos que eles são anjos que foram enviados para lutar contra os demônios da Terra, e quase que Gabriel dá uma falecida dele, mas ele diz que recebeu a marca de 4 anjos que fugiram do céu, e precisava de ajuda ou eles causariam caos. Ele diz que Michael sumiu há muito tempo e apareceu assim do nada, então provavelmente estava escondendo algo, e ele diz que conseguiu a localização de alguns deles, mas estava em constante movimento, e do lado o dono do bar, que havia dado uma falecida de leve, volta à vida pois ele provou do líquido que o velho tentou vender, e eles acham estranho e decidem ir da pessoa que produziu. Quando Gabriel chega no lugar, ele não acredita, pois quem estava fazendo aquilo era Hannah, que era o antigo amor dele antes dele meter o pé, e eles ficam se abraçando por 1 minuto, e quando eles perguntam sobre aquele líquido, ela diz que agora estava trabalhando com ervas especiais, e diz que aquilo era uma poção diferenciada, que caso a pessoa dê uma falecida, aquilo faz o coração bater mais uma vez, como se fosse um desfibrilador. E Michael diz que precisava da ajuda dela, pois ela era uma vidente, e ela diz que não fazia isso há muito tempo, mas tentaria ajudar. E do nada ela coloca a cabeça no tanque e vê um templo antigo e percebe que tem um demônio no local. E do nada a pequena mequetrefe dela aparece, mostrando o desenho, e ela era a cara do Gabriel, mas ele finge a Inês. Michael diz que precisava dela e ela diz que iria pensar, e agora eles precisavam recrutar mais um das antigas, e Gabriel começa a reclamar pois por causa dele que todos se separaram, e depois ele vai se encontrar com Baltazar, que era outro anjo que ficava na Terra, e ele diz que ele precisava lutar e esquecer o passado ou eles não teriam o futuro, e ele tinha uma habilidade especial de hipnotizar as pessoas e era dessa forma que ele vivia como humano da Terra. Os dois vão em uma balada muito louca no meio do nada, e do nada aparece o careca morenaço cheio de barra e os seguranças já vão pra cima, mas ele diz que eram amigos e o morenaço era o Tai, e ele diz que abriu aquela casa noturna e lançou sua marca de energéticos, mas mesmo assim largaria tudo para entrar na equipe novamente. E galera, esse filme tem uma baixa qualidade que chega a doer, porque tem muitas falas sem sentido. Gabriel está se preparando para a batalha e Baltazar começa a aparecer na mente dele dizendo que ele precisava revelar seu segredo, e só ele conseguia ver, e Michael diz que estava na hora e reuniu toda a equipe, e eles se encontram em uma igreja e lá tem uma passagem secreta que levava até uma base tecnológica, e lá estavam esperando Lola, que era a rastreadora da equipe, e Newton, que era o especialista em metalurgia e era o cara que fazia as armas especiais. E galera, no momento que começam a contratar o metalúrgico para fazer uma arma, quer dizer que o orçamento está acabando. Eles começam a dizer que os demônios estavam sendo atraídos por uma força magnética, e assim conseguiriam saber onde estavam os anjos caídos, pois essa força magnética vinha dos anjos, e por onde eles passavam causavam caos, e do nada Newton fica assustando o Tai com uma cabeça de caveira. Gabriel pega a Hannah usando os líquidos especiais e ela explica que aquilo ajudava a entrar em transe com mais controle, pois como ela só tinha visões quando entrava debaixo da água, poderia dar uma falecida afogada, e ela começa a fazer o teste e vê o grande teatro e percebe que havia vários demônios no local, e quando eles chegam no local, aparentemente estava tudo calmo, mas havia algumas estátuas observando. Lola começa a escanear o local e aparentemente estava tudo vazio, e eles começam a duvidar
duvidar das habilidades de Hannah e ela diz que nunca era 100% preciso. E enquanto eles estão procurando o anjo, Gabriel vai no banheiro e aparece uma mulher atrás dele. E era Valentina, que era um demônio, e ela diz que eles estavam perdidos ali, pois não havia nenhum anjo. E ela começa a dar em cima dele, dizendo que um dia ele iria pro lado dela. E ele percebe que era uma armadilha, e no teatro começam a aparecer vários espíritos de baixa qualidade. E eles atirariam da Valentina, mas ela diz que se fizerem isso, os espíritos ficariam fora de controle e eles não conseguiriam sair vivos. E ela diz que se Gabriel for com ela contaria tudo o que estava acontecendo. E eles não aceitam. Michael tenta falar com Hannah, pois ele sumiu há muito tempo, e ela diz que não queria lembrar do passado, e fecha a porta da cara dele. E Milton estava produzindo algumas armas especiais, e Tai tenta pegar na pistola de outra pessoa e toma um choque nervoso. E Newton diz que cada arma possui uma assinatura digital e era uma forma de segurança. Gabriel está em cima de uma grande cruz de ferro e ele começa a lembrar da Eve, que era sua esposa, e ele pede uma ajuda para onde ir, pois não sabia o que fazer. E do nada o cordão dele aponta para a direção, e quando ele volta para a base, o pessoal diz que aquela região estava abandonada e era uma cidade dos demônios, e mesmo assim eles querem ir e precisam pegar uma rota alternativa. Eles estão a caminho e Lola vê que Gabriel estava levando o bastão com uma cobra, e ele diz que antes de caçar os demônios, ele exorcizava, e aquilo servia para o ritual, mas como tudo perdeu o controle, ele preferiu dar uma falecida neles. E na base, Newton estava fazendo mais uma arma quando aparece o monstro, e ele começa a fazer uma dancinha para o distrair e consegue nocautear o demônio com apenas o soco. E nesse momento eu percebi que não sabia por que decidi fazer o roteiro desse filme. Eles chegam no local e precisam seguir o GPS, que não mostrava todos os caminhos, e quando começam a passar por uma barragem, ela começa a rachar, então precisavam ir por outro caminho, e me pergunto quem foi o engenheiro que fez isso. E eles precisavam atravessar uma caverna sinistra, e quando chegam em campo aberto, aparece uma nuvem de moscas misteriosas e consegue carregar o figurante embora. Eita porra. E Lola fica revoltada, pois eles só estavam ali por causa da visão da Hannah, que não tinha precisão, e diz que voltaria para ficar em segurança. À noite eles conseguem achar o bar no caminho e todos começam a pensar no que estava acontecendo, pois por causa de um erro eles perderam o figurante. E chega uma garçonete que estava em outro nível e Hannah diz que pegaria o quarto para descansar, e Tai só fica de olho nela querendo dar uma brincada. Os dois estão conversando e Tai quer entender por que Gabriel sumiu há muito tempo, se eles estavam trabalhando juntos, e ele diz que aconteceu algumas coisas com sua esposa, e quando Tai vai no banheiro, a garçonete chega com uma bebida diferenciada e começa a dar em cima dele, e Gabriel diz que não quer nada e vai embora, e Tai aparece e acha que é seu dia de sorte. Os dois começam a se pegar madeiro, e ao mesmo tempo dois demônios tentam invadir o quarto da Hannah, e por pouco Michael a salva, e vemos que aquela garçonete na verdade era um dos anjos caídos, e Gabriel aparece na hora e consegue dar o choque dela e ela desmaia. E Tai foi mordido e pegou uma DST, uma doença sexualmente transmissível, mas Hannah possuía o antídoto. Hannah diz que tentaria ter mais uma visão, e ela entra na banheira e consegue ver o vilarejo cheio de pessoas vendendo no camelô, e no dia seguinte eles vão cedo, pois sabiam que algo de ruim iria acontecer, e quando chegam todos já estavam falecidos, e a anjo diz que aquilo era o trabalho de outro anjo, e ela pega uma boneca no chão chamada Isabelle e era o segundo anjo. E eles começam a teorizar que os 4 anjos estavam trazendo o apocalipse, pois o branco trouxe a peste, o preto trouxe a fome e achei vacilo, o vermelho traria lutarias e o claro traria a morte. Lola conseguiu encontrar um lugar para descansar, e ela encontra com o figurante que foi levado, e do nada a Valentina aparece, pois era uma armadilha, e o pessoal precisou acampar no mato, pois estavam muito longe de qualquer pousada, e Gabriel começa a ter uma visão de um templo antigo e encontra com Lola falecida. Gabriel está andando pelo mato quando encontra uma pequena mequetrefe e eles não entendem o que ela estava fazendo ali, e percebem que ela era um dos 4 anjos perdidos, e poderia ser perigosa, e eles seguem o rio abaixo, pois só estava faltando um, e Hannah tem a ideia de pular da água para conseguir ter a visão onde estava o último anjo. E galera, não preciso nem dizer que isso é burrice, né? Porque para ser levado pela
correnteza é 2 palitos. Eles encontram aquele templo antigo da visão, e Gabriel começa a vasculhar o local e não encontra nada. E quando volta, Valentina estava usando Lola e o figurante sumido como soldados. E Gabriel não sabe o que fazer, e agora que começa a grande vacilação, pois Michael estava trabalhando com ela, mas ele dá uma facada nela, pois não trabalhava com demônios. E ele diz que precisou reunir os anjos caídos para dominar o mundo, e aqui começa a batalha final, de baixa qualidade, e me deu até uma angústia de assistir. Mas no final, Gabriel consegue dar uma falecida nele e vê que sua esposa faleceu porque Michael fez isso no passado, e termina com a alma dele voltando pro céu, pois sua missão terminou. Galera, que filme ruim, mas se você chegou até aqui, é porque não precisou assistir todo. Então deixa o like para fortalecer e vamos fazer esse vídeo chegar em 2k de likes, pois hoje vou dormir com a angústia dessa baixa qualidade, até que o filme do pastor que se transforma em dinossauro e luta contra ninjas é melhor. Agora vou nessa, galera, e acabei de marcar 2 sessões do psicólogo. Então, fui!